estar estudando o reinado de Dom Pedro. Peço que vocês façam a leitura da página 125, 126 e 127. Escutem um pouquinho do que Tia Viviane está explicando para vocês, para facilitar no entendimento. Vejam mesmo, em 1822 foi proclamada a independência. Então, foi escolhido ali naquele período a monarquia como um tema, como forma de governo, como um tema de governo, como uma forma de governar. Dom Pedro, filho de Dom João, rei de Portugal, que foi proclamado imperador. Ele recebeu o título de Dom Pedro. Também foram dados ali os primeiros passos para a Constituição do Brasil, para um novo Estado, um Estado soberano, dizendo ali que o Brasil é uma nação, criando, então, uma identidade nacional. Uma das primeiras medidas tomadas por ele foi de criar a nova nação, foi unificando os territórios, unificando todo o território brasileiro, já que muitas regiões eles se comunicavam diretamente com o rei, então, com a corte lá em Lisboa, né, com o rei Dom João, com a corte de lá, na sede. E não buscavam a corte do Rio de Janeiro. Então, Dom Pedro ele resolveu unificar. Além de unificar, Dom Pedro também ele investiu muito em medidas que traziam a memória nacional, porque muita gente que moravam ali naquele momento não se sentiam brasileiros, eles se sentiam portugueses. Então, o objetivo de Dom Pedro foi de unificar, foi de trazer os símbolos nacionais para representar uma nova nação. Aí vocês observem aqui a pintura, esse pintor aí, Jean, ele buscou ressaltar os aspectos ligados à monarquia. Você tá vendo aí que Dom Pedro, ele está sentado na cadeira, né, isso, com uma coroa, com vestimenta, com um trono, onde ele era o centro. E aí a gente pode observar os acontecimentos daquela época. Ele tinha, você vê que ele está em um plano mais alto, onde ele é o centro das atenções. Aqui, ó, pode observar isso. Toda a figura é voltada para ele, todo mundo olhando para ele. Ele era a superioridade, o superior, o chefe maior naquele período. Dom Pedro recebeu o título de imperador e não de rei, tá certo? Porque, ainda que o regime fosse uma monarquia, devido às dimensões continentais que o Brasil foi definido oficialmente como um império. Então, a gente vê aí que muitas pessoas também, como eu já disse a vocês anteriormente, que moravam aqui, não se sentiam brasileiras, mas sim portuguesas. Por esse motivo, era de suma importância que a monarquia ligada a Dom Pedro, ele estabelecesse símbolos que representassem a jovem nação Brasil. Porque o Brasil antes ele não era visto como um país, e sim como colônia de Portugal. E com a independência, quando Dom Pedro proclamou ali a independência, tornando o Brasil independente, ele começou a reinar. E o seu reinado foi entre 1822 até 1831. Ele tomou diversas medidas, buscava criar memórias nacionais por meio de símbolos como bandeira, o hino, mostrando sempre também imagens, trazendo assim, para que os pintores fizessem na época imagens referentes à chegada do povo português, e sempre colocando os portugueses como pessoas acima, né? Eles também começaram a trazer também, mostrando que quem morava aqui, que tinha os indígenas. Então, muitas pinturas históricas desse período foram encomendadas, tá, gente? Não foi que o pintor estava lá na época e viu, mas aquilo ali foi encomendado para representar a história nacional e para valorizar o passado. Agora, a história contada pelos portugueses.